Ó, galerinha, eu vou fazer uma questãozinha aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, e depois eu vou começar uma revisão eletrodinâmica. O colega pediu uma questão, uma ideia, deu uma ideia que é boa. Eletrodinâmica faz tempo que a gente não vê isso, e sempre tem questãozinha. Vale a pena a gente fazer bem rápido a revisão e fazer alguns exercícios mais apimentadinhos. Ótima pedida. PUC, Rio Grande do Sul, verão 2013. Verão 2013, para quem quiser achar a questão depois. 8. Um fio longo e reto é posicionado no mesmo plano de uma espira condutora retangular, como mostra a figura, como mostra o esquema a seguir. Espira retangular, ao lado da espira, um fio reto e longo com a corrente subindo. Uma corrente elétrica aí percorre o condutor no sentido indicado. Nestas circunstâncias, a corrente induzida na espira será... Peraí, deixa eu pensar. O campo magnético gerado pelo fio dentro da espira está apontando para vocês. Mas para que exista uma força eletromotriz induzida na espira, tem que haver a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Ou seja, só vai ter corrente induzida na espira se essa corrente era nula e brotou, ou está aumentando, ou está diminuindo. Se a corrente elétrica no fio for constante, não existe corrente induzida na espira. Então vamos ver. Nessas circunstâncias, a corrente induzida na espira será no sentido anti-horário se a corrente I for constante e a distância entre a espira e o fio condutor for continuamente diminuída. Então, uma outra maneira de fazer indução eletromagnética aqui é, em vez de mudar o I, mudar a posição, né, da espira em relação ao fio, concordo? Então, peraí, deixa eu ver. O campo magnético gerado pelo fio está apontando para vocês. Mas quanto mais distante do fio, menor o campo magnético, aceitável? Então eu sei que nesse cantinho da espira o campo magnético é menos intenso. E nesse canto da espira o campo magnético é mais intenso. Campo magnético. Se eu estou continuamente diminuindo a distância, se eu estou com a espira aproximando do fio, o fluxo magnético está aumentando ou diminuindo? Aumentando para vocês, né? E a lei de Lenz diz que a corrente induzida tem sentido que gera fluxo que se opõe à variação que a originou. Já que o fluxo está aumentando para vocês, eu vou pegar o meu indicador e seus amiguinhos e vou contra esse aumento. Portanto, a corrente tem o sentido horário, a corrente induzida. E isso porque eu estou aproximando a espira. Se eu estivesse afastando a espira, seria no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, né? Bobão, ele falou que era no sentido anti-horário, se eu aproximar a espira. No sentido horário, se a corrente I for constante e a distância entre a espira e o fio for continuamente aumentada. Não. Se eu afasto a espira do fio, o campo magnético diminui. E se o campo magnético diminuiu, se a variação do campo magnético está reduzindo o campo magnético, então eu quero aumentar. Aí eu vou ter que ir a favor do campo magnético com o indicador. E aí então o dedão aponta no sentido anti-horário. Então ele está me sacaneando por enquanto. No sentido anti-horário, se a corrente I for continuamente aumentada e a distância entre a espira e o fio for constante. Agora ele manteve a distância constante. Só que ele aumentou o I. Quando eu vou aumentar o I, vai aumentar o fluxo magnético para vocês. E aí eu vou ter que ir contra esse aumento. Então, verdade, é no sentido horário quando a corrente está aumentando. O que ele disse? No sentido anti-horário. Letra D. No sentido horário, se a corrente I for continuamente diminuída e a distância entre a espira e o fio for constante. Se eu diminuo a corrente I, o campo magnético apontando para vocês, aqui dentro da espira, vai diminuir. E já que o fluxo magnético está diminuindo, eu vou querer aumentar. Então eu vou pegar o indicador e vou colocar a favor do campo magnético. Então vai ser no sentido anti-horário, que foi o que ele disse. No sentido horário. O cara está me enrolando. No sentido horário, se a corrente I for continuamente diminuída. Se eu diminuo a corrente I, o fluxo magnético diminui. Eu vou querer aumentar.
E aí vai no sentido anti-horário. Letra E. Nula se a corrente I for constante e a distância entre a espira e o fio for mantida. Eu não li isso primeiro. Se a distância for mantida constante e o I for mantido constante, o fluxo magnético ali dentro é constante. E se não há variação do fluxo magnético, isso aqui dá zero. Zero dividido pelo tempo dá zero. Se não tem força motriz, não tem corrente induzida. Verdadeiro. Tu vê, né? O tempo que eu perdi, às vezes vale a pena dar uma olhada e já, não, isso aqui está mais fácil de analisar. E analisar que está mais fácil, né? Se eu analiso a letra E primeiro, eu já termino a questão, né, sem sombra de dúvida. Foi suficiente para ti ali? Mesmo? Beleza. Isso aí, meus queridos. Gostei da questãozinha. Fiquem à vontade. Vamos começar uma revisãozinha de elerodinâmica. Temos o mundo da elerodinâmica para revisar. Claro que eu não vou ser lento aqui. Eu vou vomitar a matéria em cima de ti. Nós vamos fazer questão do mal.